Leandro Demore. Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, estamos ao vivo 7h01 da manhã, horário de Brasília, hoje é 14 de março de 2024, muito bom dia para quem nos acompanha nas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e também, claro, nos canais do YouTube do Eduardo Moreira, do ICL Notícias e do Leandro Demore, então muito bom dia para quem está chegando por aí, muito bom dia para quem já está no nosso chat, e eu não sei por que eu estou falando tão rápido assim, Vitor, porque nós temos 1 hora de programa e eu vou ficar muito cansado se eu continuar nesse ritmo, então calma, Leandro, calma, vamos baixar a rotação por aqui, mas é que eu estou muito animado, que o programa hoje está cheio de novidades, cheio de coisa importante. Aliás, vocês viram aí o vídeo da nossa série documental Máquina de Moer Reputações. Nós ontem publicamos lá no ICL, para quem é assinante, para quem já está nos nossos cursos, para quem já é parte da comunidade do ICL já sabe, o documentário está todo na íntegra lá, são 3 episódios sobre Marielle Franco, sobre o Paulo Freire, que a gente colocou ontem, foi o último que saiu ontem, e sobre a Maria da Penha, documentário incrível sobre como funciona de fato. Para quem está ainda um pouco perdido, esse negócio começou aí nos últimos anos, principalmente pela internet, e é muito efetivo, tá, gente? Às vezes a gente se pergunta, né, de onde as pessoas tiram o Paulo Freire, por que o Paulo Freire virou, e outras personalidades também, essas são 3 personalidades que são exemplares, mas muita gente se pergunta, muitas vezes a gente fica conversando com as pessoas para lá e para cá, e as pessoas perguntam por que a extrema-direita resolveu atacar, sei lá, a Fernanda Montenegro, sabe? Vocês acham que esse negócio é aleatório? Eu já vou explicar para vocês como funciona isso. Já vou explicar daqui a pouquinho, mas antes de mais nada, eu quero só lembrar que essa série documental, outros documentários e filmes que virão, porque ontem eu estava conversando com uma pessoa influente aqui na estrutura do ICL, que eu não posso revelar minha fonte, né? Mas olha, vocês não têm noção do que vem por aí em termos de produção documental do ICL. Eu tô falando sério mesmo, o barato tá ficando louco demais, assim, tem coisas sendo produzidas, já tem muita coisa em produção sobre temas complicadíssimos e serão feitas filmagens, a gente vai ter imagens de coisas, de temas que vocês certamente se interessarão e conhecem, mas de um jeito que vocês nunca viram. Eu posso garantir isso para vocês. O que está sendo feito aqui de produção de documentário pelo ICL, com o nosso olhar, com o nosso viés de mundo, porque aqui a gente não é neutro, né, Vitor? Neutro é sabão de coco, né, meu filho? Ninguém é neutro aqui. Né? É inacreditável. E vai estar tudo na plataforma educacional do ICL. Se você quiser saber como acessar este documentário que a gente lançou essa semana, os que já estão na plataforma e já vai ficar ligado nos que vão vir pela frente, despertaicl.com.br. Você pode clicar agora, aliás, Desperta ICL, porque hoje a gente tem, eu acho que é o último dia ou penúltimo dia, né, Vitor, da promoção que a gente está fazendo essa semana aí, com o Instituto Maria da Penha, se eu não me engano, é o último dia hoje, então você tem que acessar hoje, tá? Abre a abinha aí do seu computador, despertaicl.com.br. Se você se tornar membro do Plano Solidário, que é um valor de mais ou menos R$60 por mês, você vai pagar um pouco mais de R$1 por dia, R$1 e pouquinho por dia, fazendo a conta aí, né?
Aí vai acontecer o seguinte na sua vida. Primeiro, você vai poder acessar o documentário que a gente acabou de lançar. Os outros que estão por trás. Os demais que virão no futuro, mas não é só. Você se torna membro de fato do ICL. O que significa isso, Leandro? Significa que você vai ter acesso a mais de 200 cursos. É a plataforma educacional do ICL mesmo, tá, gente? É a plataforma educacional de maior sucesso do Brasil hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. São mais de 60 mil alunos. 60 mil alunos, sendo que uma boa parte dessa galera estuda com bolsa, estuda de graça. Por quê? Porque quando você se torna membro solidário ou membra solidária, você faz assinatura para você e para sua família para fazer curso de língua, preparativo do Enem, preparativo da OAB, história, filosofia, geografia, Excel, planejamento de empresa, planejamento financeiro da sua casa, aí, psicologia, assim, gente, tem de tudo que você possa imaginar, yoga, inglês, espanhol, tudo mesmo, são mais de 200 cursos na plataforma. Esses cursos estarão todos disponíveis para você fazer do celular, de aplicativo, de casa, são todos online, você pode parar, fazer mais um pouquinho no outro dia, no intervalo do trabalho faz um pouco, assiste um pouco das aulas, no busão, no metrô, no carro, pluga ali, vai ouvindo as aulas enquanto está indo para o trabalho, em viagem, aeroporto, avião, é para você usar um tempo livre que você tem. No meu caso, por exemplo, que sempre quis fazer uma faculdade extra para além do jornalismo, eu não tenho tempo de fazer faculdade hoje, né? Não tem nenhuma condição de fazer isso, então eu tô lá fazendo os cursos que interessam no caso da faculdade que eu queria fazer na época, que era psicologia. Então você pode fazer isso também, para quem quer voltar a estudar, para quem está se preparando para um concurso público, tem um milhão de coisas lá dentro, mas é curso mesmo, professores do mais alto nível, do mais alto gabarito, do Brasil e do mundo, tem Noam Chomsky, tem Domênico De Masi, assim, ó, o nível é absurdamente alto. Todos os cursos preparados com exclusividade para o ICL, com metodologia, com ementa, com certificado, tá tudo lá, tá, gente? E para além disso, esse ano a gente estreou aí no mês passado o nosso clube, que quando você entrar no despertaicl.com.br, fizer a sua inscrição e virar membro solidário, você vai ter acesso aos cursos, aos documentários, ao clube. O clube é o quê? Você vai fazer compra online, você vai ter desconto em aí centenas de negócios. Para comprar comida, vestuário, acessórios para casa, farmácia, todas as compras que você faz pela internet hoje, das maiores redes do Brasil, das maiores e das menores também, porque são várias lá, você vai ter desconto porque a gente tem lá vários vouchers para quem é da nossa comunidade, você só joga lá o cupom de desconto para fazer as suas compras do dia a dia, tá, gente? Do dia a dia. E para além disso, se você virar membro solidário, você dá oportunidade para uma pessoa que não tem grana para estudar. Então a gente tem parceria com vários institutos. Nesse caso aqui a gente fez uma parceria com o Instituto Maria da Penha. Então o instituto vai apontar para a gente aqui no ICL quem são as mulheres que foram vítimas de agressão, que estão tentando reerguer a vida, estão tentando se levantar, estão tentando caminhar para frente. E quando você vira membro solidário ou membra solidária, parte do que você paga vai ser usado para custear, que é mais ou menos aí 20 e poucos reais por mês, que é a parte extra, digamos, que você pagaria numa assinatura normal, vai ser usada para custear as bolsas de estudo para essas mulheres, nesse caso aqui, tá? A gente já tem aí milhares de pessoas que entraram desde que a gente fez o evento na semana passada, no domingo, e aí então essas bolsas já começam a ser distribuídas para essas pessoas, tá bom? Legal pra caramba. E para além de tudo, hoje, se você entrar agora, você vai levar para casa 2 livros, né, Vitão? 2 livros. Sobrevivi para Contar, que é o próprio livro da Maria da Penha. Um outro livro também, Sou Filha da Lei, que é um outro livro que trata dessa mesma temática. Tem o certificado digital de membro solidário e vai levar uma arte exclusiva produzida para o ICL pela filósofa Márcia Tiburi. Vai chegar na sua casa, só não vai a moldura, tá, gente? Vai a arte bonitinha, enroladinha ali e tal, não chega amassada nem nada, e você coloca na sua parede lá depois, tá? Então, se virar membro hoje, no pacote solidário, o que leva? 2 livros, a arte, o certificado digital. Vai ter acesso a todos os cursos da plataforma educacional do ICL, ao nosso clube para fazer compras na internet aí para você poupar uma grana, de repente só no que você poupar no mês, usando os cupons que tem lá para o nosso clube, que são centenas de negócios, as maiores redes de farmácia que vocês conhecem, qualquer uma que passar pela cabeça de vocês está lá, por exemplo, para comprar pela internet, de repente só nisso aí você já economiza a assinatura do mês.
e, para além de tudo, vira membro solidário e pode dar oportunidade para uma mulher vítima de agressão em parceria com o Instituto Maria da Penha, que está voltando a estudar agora, não tem condições de fazer isso, então você vai lá e vai patrocinar o conhecimento para essa pessoa poder olhar para frente, se reerguer e levar a vida. Legal pra caramba, né? Tá bom? despertacl.com.br, clica aí, deixa a aba abertinha aí, pode fazer inscrição agora enquanto escuta o programa ou faz depois do programa. Muito bem, estamos com 5.000 pessoas online, já vamos começar aqui. Onda de calor, como se forma o fenômeno que é cada vez mais comum no Brasil. Essa semana aí, várias cidades já estão com uma onda de calor extrema no Brasil. Então, se você quiser entender esse fenômeno aqui, ó, esse é o mapa do Brasil hoje, né? É a definição perfeita de inferno, né? Olha aí, ó. Lá no G1 eles fizeram um explicativo para a gente sacar como é que as coisas se formam, né? São necessários 2 principais fatores climáticos para que ele se desenvolva: massa de ar quente seco e bloqueios atmosféricos. No ano passado o Brasil viveu 9 ondas de calor, nesse ano enfrenta a 3ª, portanto isso aqui não são mais ondas anômalas. Isso aqui está acontecendo com muita frequência, 9 vezes no ano passado, e esse ano, março, 3. Está mais ou menos na média do ano passado. Vamos lá então para o site do iclnoticias.com.br. Olha só, hoje faz 60 anos que o Jango, ex-presidente do Brasil, fez o histórico comício na Central do Brasil. Na época, um comício que tentava mobilizar a população brasileira a favor do que ele chamou de reformas de base, que seriam reformas sociais importantes e profundas, né? Que teria a ver com reforma agrária, construção de casas populares, melhora nos salários, enfim. Esse era o grande medo, sabe? Quando as pessoas falam que o golpe de 64 não foi um golpe, mas foi uma contra-revolução, porque tinha o comunismo estava pairando no Brasil. Na verdade, é a elite brasileira empresarial patrocinando os militares, porque viu que a presidência do Brasil na época ia tentar fazer alguma reforminha, né? Porque isso aqui, para comunismo, isso aqui falta uns 4,5 km, mais ou menos. Era disso que eles tinham medo. Esse discurso foi feito numa sexta-feira 13, inclusive, em março de 64, e pouco tempo depois o Jango e a família tinham que ficar no Uruguai, fora do Brasil, porque o golpe militar seria dado no dia 31 para o dia 1º, né, 31 de março para o dia 1º de abril. Em cima do mesmo palanque que Getúlio Vargas usava para falar com a população em atos públicos, João Belchior Marques Goulart, o presidente da República João Goulart, o Jango, ele discursava para 200.000 pessoas, que era a estimativa da época, na Praça da República, como registram os jornais do dia seguinte, em frente à Estação Pedro II, na malha ferroviária da cidade do Rio de Janeiro, a famosa Central do Brasil. Isso aqui é uma matéria publicada lá no site do iclnoticias.com.br, que é uma matéria da Agência Brasil, lá da empresa pública de comunicação, a EBC, né? E a gente republicou aqui porque é uma matéria que conta um pouco a história desse comício. A reforma agrária não é capricho de um governo ou propaganda de um partido, é produto inadiável da necessidade de todos os povos do mundo. Aqui no Brasil, constitui a legenda mais viva da reivindicação do nosso povo, sobretudo daqueles que lutaram no campo. Isso aqui é uma das frases célebres do Jango naquele dia, e isso aqui foi o que assustou o pessoal no Brasil, tá, gente? Não cai no conto aí de milícia comunista, de não sei o quê. O que assustou a galera mesmo foi que o Jango, naquele dia, sentindo o vento dos tempos, e a coisa estava esquentando mesmo, ele tentou puxar a população e os trabalhadores para próximo dele, promovendo esse tipo de reforma. O comício na época foi organizado pelo Comando Geral dos Trabalhadores, né, que junto ao PCB e à Frente de Mobilização Popular formava, por diferentes entidades sindicais, representantes de categorias como a UNE, PTB, correntes mais à esquerda do PTB, enfim, tinha vários partidos políticos aqui. Mas tinha o Partido Comunista Brasileiro. Sim, era um partido que podia existir. Ou por que não? Porque não pode ter Partido Comunista no Brasil? Não podia, é proibido ter Partido Comunista. Muito bem, deem uma olhada lá, porque a matéria está bem completa. E, aliás, tem os vídeos, né? Esse comício do Jango tá no YouTube, para quem quiser procurar depois. Não tem em vídeo, tem vídeos que fica passando umas fotinhos e tal, mas tem o áudio, porque foi transmitido na época pela Rádio Nacional e pelas rádios para o Brasil todo. Então dá para ouvir o discurso todo na íntegra do Jango nesse dia na Central do Brasil.
Olha só, tem um caso interessante sobre o combate à dengue. Niterói reduziu em 70% os casos com bactéria bloqueadora em mosquitos. O método conseguiu reduzir em 70% os casos de dengue em Niterói. Por meio dele, uma bactéria bloqueia a transmissão de doenças por novos mosquitos do Aedes aegypti. Além da dengue, a tecnologia já reduziu os casos de chikungunya em 60% e Zika em 40% entre 2015 e 2023. Portanto, é um método aparentemente já bastante testado lá em Niterói. Niterói foi a primeira cidade brasileira a ter seu território 100% coberto pelo projeto. Uma bactéria chamada Wolbachia, acho que é assim que fala, ela é inserida nos Aedes aegypti criados em laboratório. Depois eles soltam esses mosquitos na natureza, esses mosquitos se reproduzem e acabam passando a bactéria para novos insetos. Apesar de estar presente em mosquitos que nos picam, a bactéria nunca foi encontrada no Aedes aegypti. Quando a Wolbachia está presente, ela bloqueia o vírus que o mosquito poderia transmitir, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Isso aqui diz o pesquisador da Fiocruz, que é uma das pessoas, o Luciano Moreira, envolvida nesse projeto. Ou seja, os caras inoculam lá uma bactéria no mosquito, os caras basicamente vacinam o mosquito, né? A ciência é maravilhosa, né? Vamos vacinar as pessoas? Não, nós vamos vacinar os mosquitos. Eles vão lá, botam a bactéria no mosquito e soltam o bicho. Aí o bicho vai lá, se reproduz loucamente no verão de Niterói, no Rio de Janeiro. E esses mosquitos descendentes do bichão, eles já nascem com a bactéria. E essa bactéria, ela bloqueia a passagem do vírus de todas essas doenças, chamadas doenças tropicais, para os seres humanos. É genial, não é, gente? É espetacular. Por que isso não é feito no Brasil todo? Hein? Será que tem algum problema? As quedas são impressionantes, né? Olha aqui, ó, de 2015 para 2023, Niterói realmente foi baixando os casos, né? Teve um pico em 18 aqui, tem que tentar entender também porque teve esse pico, de repente na matéria explica aqui, né? Mas realmente parece ser um caso de sucesso, a bactéria. Olha, a capa do ICL Notícias hoje, eu vou até colocar na capa porque a capa tá bem bonita aqui, editada pelo Chico Alves, nosso editor-chefe do site. Olha só, 6 anos sem justiça. Quem mandou matar Marielle e Anderson? Quem e por quê? Aqui a gente está replicando uma reportagem dos nossos parceiros lá do Brasil de Fato. Hoje, faz 6 anos, né? Faz 6 anos que a Marielle e o Anderson foram assassinados. Eu lembro como se fosse hoje, foi à noite, né? Eu estava em casa. Era editor lá do Intercept aqui no Brasil e começaram as notícias, uma colega me ligou falando o que tinha acontecido e a gente imediatamente mandou para a cena do crime o Pedro Prado, que é um vídeo repórter do Rio de Janeiro, muito bom, que faz o tipo de cobertura de violência urbana na cidade e as imagens correram o mundo na época. A gente fomos os primeiros a chegar na cena do crime, da imprensa, né? O Pedro fez várias imagens ali. Logo depois chegou o Marcelo Freixo, fez uma entrevista com o Freixo também. Essas imagens estão todas no YouTube para quem quiser procurar. São bem impactantes. O Pedro fez imagens também em preto e branco, que deixa o caso bastante dramático também, em termos cinematográficos, né? E lá se vão 6 anos, né? Até hoje sabe-se uma parte da história e outra parte está ainda em aberto. Lá no site do ICL Notícias também, gente, a gente publicou na semana passada, em primeira mão, um trecho do livro escrito pela Mônica Benício, Ninguém Nunca Te Amou Como Eu, um livro que conta a história da Marielle com a Mônica. Eu li esse trecho aqui, tá bem impactante. O trecho foi trazido pelo repórter da casa aqui do ICL, o Caio Barreto Brizo, aliás, colega que acabou de chegar, mais uma contratação do site do ICL. O Caio é um repórter competentíssimo, demais, é um dos melhores que tem. Fiquei feliz demais que o Caio chegou aí no time, vai ter coisa boa do Caio no site com certeza, e ele já chegou trazendo aqui esse relato, né? É um relato também da Mônica, mostrando o relato dela do pós-assassinato, né? A relação dela com o alcoolismo, tem um relato pessoal, humano, bem forte aqui, tá, gente? Para quem quiser ler, tá lá muito bem escrito, aliás, tá lá no site do iclnoticias.com.br. Publicado com exclusividade em primeira mão pelo ICL. Vereador protocola pedido de CPI para investigar padre Júlio Lancelotti.
O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, protocolou nesta quarta-feira o pedido de abertura de uma CPI que mira o padre Júlio Lancelotti. O requerimento deve ser votado pelo plenário na Câmara Municipal de São Paulo na semana que vem. A comissão só será instalada se houver 28 votos favoráveis ao requerimento, isto é, a maioria absoluta entre os 55 vereadores. Rubinho afirma que o objetivo é apurar a dignidade da pessoa humana, em especial crimes contra a liberdade sexual, assédio moral, psicológico e abusos congêneres cometidos contra pessoas em situação de rua, vulnerabilidade e drogadição no município de São Paulo. O vereador vem dizendo que há provas contundentes contra o religioso. Júlio Lancelotti sempre negou as acusações. No começo dessa semana, Rubinho alterou o escopo da CPI, que antes mirava apenas as ONGs que atuam na região central da cidade. De acordo com ele, tais entidades recebem dinheiro público e exploram dependentes químicos. Tem uma questão importante aqui que é o seguinte: quando esse vereador, primeiro que ouvir MBL falar em moralidade é uma piada de mau gosto, né? O MBL, para quem não lembra, é o cara lá do Mamãe Falei que foi para a Ucrânia dizer que as ucranianas refugiadas de guerra eram fáceis para o sexo, tá? Então, nesse ponto que estamos, tá bom, gente? Essa gente que tá querendo ensinar missa pro padre, literalmente. O MBL, nós falamos ontem aqui, foi lá para a Ilha de Marajó e fez uma encenação falsa com 2 menores de idade, colocando elas num vídeo como se elas fossem prostitutas, para denunciar a prostituição infantil em Marajó. Então é de vocês, MBL, que a gente vai tomar qualquer tipo de lição em relação a isso. Para início de conversa, vocês vão se enxergar, para começar a história. Vocês todos aí, tá bom? E tem uma coisa curiosa, viu, vereador? O senhor estava querendo investigar ONGs, né? Dinheiro público, as ONGs, etc e tal. O que cabia? Um pedido de CPI. Vamos colocar as coisas do jeito que elas são? Cabe. Se tem dinheiro público que vai para entidades e há uma suspeita de mau uso desse dinheiro público, bom, cabe uma investigação de uma CPI. Acontece que é o seguinte: o vereador descobriu no meio do caminho que o padre Júlio Lancelotti, a Diocese de São Paulo confirmou isso, não recebe um centavo desse dinheiro das tais ONGs. E aí, como fica o objeto da sua CPI, vereador? Se há qualquer denúncia para ser feita contra uma pessoa física, no caso aqui o padre Júlio Lancelotti, em relação a abusos ou qualquer outro tipo de coisa, isso aqui é um caso de polícia. O senhor virou delegado de polícia, por acaso? Veja bem, se há qualquer notícia de que qualquer coisa aconteceu em relação a isso, as pessoas devem procurar a polícia fará uma investigação, oferecerá essa investigação para o Ministério Público, que, se for o caso, oferecerá a denúncia contra a pessoa. Desde quando isso aqui é objeto de CPI? Eu poderia apostar, inclusive, que essa CPI é ilegal. Vocês imaginem alguém criando uma CPI lá no Congresso Nacional para investigar uma pessoa? Porque a pessoa cometeu um assédio moral contra alguém no trabalho. Vocês imaginem a gente movimentar a máquina do Congresso para isso? É isso aqui que o MBL tá tentando produzir em São Paulo. Os vereadores que votarem a favor disso são completamente malucos ou mal intencionados. Então, a partir da semana que vem, a gente vai acompanhar a votação para a abertura da CPI e a gente vai colocar a cara de um por um aqui dos vereadores de São Paulo para mostrar quem é maluco ou mal intencionado. Porque num ano eleitoral, os senhores usarão verba pública, vão parar a cidade, que podia estar discutindo aí alagamento da cidade, emergência climática, o contrato com a empresa de fornecedora de luz elétrica, todos os problemas que tem na cidade, pessoas em situação de rua aqui em São Paulo só aumenta. Cada vez que eu venho para cá eu fico cada vez mais espantado. A cidade que se orgulha de ter um caixa infinito, o maior PIB do Brasil e tal, cada vez pior, cada vez mais gente na rua. Podiam estar discutindo transporte público, saneamento para as pessoas que não têm esgoto, que não têm água tratada, tarifa de ônibus. Tem bastante coisa para discutir em São Paulo. Os senhores vão parar a Câmara de Vereadores para debater uma pessoa física? Se os senhores acham isso aqui um problema, isso aqui pode ser um caso de polícia, se for o caso. Não é mesmo? Do ponto de vista de onde eu enxergo, essa CPI, inclusive, é ilegal.
Aí alguém pode se movimentar aí para tentar entender melhor. A gente vai acompanhar e quem votar a favor da CPI, a gente vai colocar a foto aqui, colocar o nome, o partido e vamos fazer um trabalhinho até de puxar aí, se tiver pública essa informação lá no site da Câmara de Vereadores, os projetos dessa pessoa. Então vamos ver ao que se dedicou, já que esse ano é um ano eleitoral, a gente vai fazer campanha eleitoral para vocês aqui. Atenção, vereadores. Todo mundo que votar a favor desse projeto do Padre Júlio, dessa CPI, uma CPI absurda, eu vou pegar o nome, vou pegar a foto, o partido e os projetos que os senhores tocaram nos últimos 4 anos em São Paulo, para a população poder avaliar se os senhores são úteis ou são um bando de inúteis. Inclusive o Rubinho, esse Nunes. Esse aqui a gente não precisa procurar, porque esse aqui politicamente a gente pode falar já que é um inútil. Esse é um inútil, né? Isso aqui é digital influencer na política. Se você votou nesse cara aqui, você sabe que você jogou seu dinheiro fora, né? Você votou só para ver o circo pegar fogo. Aí depois não adianta reclamar da política do Brasil, né, cara? Ah, os caras são todos uns palhaços, só estão lá para fazer não sei o quê. Bom, você botou o palhaço lá. Quer dizer, palhaço não, porque palhaço é uma profissão, né? É regulamentado no Brasil, inclusive. Isso aqui é pior que palhaço. Estados Unidos negam a extradição de Alan dos Santos e tem reunião tensa com o governo Lula. O Alan dos Santos é aquele blogueiro bolsonarista que está lá nos Estados Unidos já há um tempo, né? O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não poderá extraditar o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos por delitos que os americanos veem como crime de opinião, que estariam garantidos no direito à liberdade de expressão. Para a gente entender, nos Estados Unidos você pode, inclusive, montar uma célula nazista e sair para a rua com suástica. No Brasil você não pode fazer isso. Então, lembra que eu expliquei do caso do Robinho? O Robinho pode cumprir pena no Brasil porque a Itália prevê o mesmo crime que o Brasil prevê na nossa legislação, pelo qual o Robinho foi condenado lá. No caso do Alan dos Santos, a liberdade de expressão nos Estados Unidos, que dá para chamar de qualquer outra coisa também, né? Ela é muito mais ampla do que no Brasil. Então, no Brasil, você não pode, por exemplo, fazer propaganda com símbolos nazistas. Isso é proibido por lei, sabia? Você não pode usar a suástica, por exemplo. Suástica e cruz gamada em um contexto de propaganda nazista é crime no Brasil. Você não pode usar. Infelizmente, são só esses 2 símbolos. Então, as pessoas usam vários outros para driblar a lei. Nos Estados Unidos pode. Você pode montar uma célula nazista, sair com uma suástica pintada na testa, defender o nazismo na frente da Suprema Corte. Pode fazer tudo isso. É liberadaço. Então, não significa que o Alan dos Santos não tenha cometido algum tipo de crime no Brasil. Significa que nos Estados Unidos ele não seria condenado ou preso. Os americanos disseram, contudo, que estão dispostos a dar prosseguimento ao processo contra Alan dos Santos em relação a outros crimes, mas o caso está estacionado no gabinete do Xandão. O envio de um ofício para o governo Lula foi seguido de uma reunião com autoridades americanas no segundo semestre do ano passado, marcado por momentos de tensão. O documento enviado ao Brasil não apresenta nenhuma negativa clara em relação ao pedido de extradição, que era baseado principalmente nos crimes de calúnia, injúria e difamação. Esses delitos não constam como passíveis de extradição conforme um tratado entre os 2 países. Os americanos, por outro lado, enviaram no ofício questionamentos para dar prosseguimento ao processo de extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os questionamentos dos Estados Unidos passaram pelo Executivo brasileiro, mas foram endereçados ao STF, o órgão expedidor do pedido de prisão. A reportagem apurou que o documento já chegou à corte aqui no Brasil. Depois disso, não houve nova movimentação no processo. O Supremo não enviou ao Ministério da Justiça novas informações para que fossem repassadas aos americanos na tentativa de dar prosseguimento ao processo de extradição. O gabinete de Moraes foi procurado pela reportagem, mas não comentou o assunto. O Ministério da Justiça informou que o processo está sob sigilo e não se manifestou. Ou seja, o caso está estacionado no gabinete do Xandão. Então, o Alan dos Santos pode agradecer o Xandão, né? Tava tão preocupado com o Xandão, pode dar graças a Deus, porque o Xandão, aparentemente, o negócio tá parado lá e não tá indo para lugar nenhum. Vamos lá para a coluna da Bela Megali, lá no jornal O Globo. Aliás, eu falei ontem, né, que a Bela Megali, nesse caso aí, nessa última reta dos depoimentos do Mauro Cid, dessa gente toda aí do Exército que foram envolvidos no caso do 8 de janeiro, a Bela Megali é a repórter no Brasil que tem dado as informações mais importantes, mais relevantes, né? Tá com muita atualização todos os dias, então
tem muita gente boa dando informação sobre isso, claro, a gente tem repórteres em vários sites que são excelentes, estão fazendo essa cobertura, mas a Bela Megali vem se destacando aí, principalmente nas últimas 2 ou 3 semanas. Então, vocês podem dar uma olhada na coluna dela lá no jornal O Globo. A PF descarta interesse em delação de ex-assessor de Bolsonaro e vê conflito de interesse. A Polícia Federal não tem interesse em firmar um acordo de delação premiada com o coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara. Ele está preso desde fevereiro na investigação que apura a tentativa de golpe. A defesa do militar sinalizou publicamente a possibilidade de Câmara delatar, mas investigadores avaliam que há conflito de interesse entre os clientes que o advogado representa. Além de defender Câmara, Luiz Eduardo Kuntz é advogado do ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaud. Arnaud é apontado como um dos integrantes do gabinete do ódio do Palácio do Planalto e investigado no mesmo inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Nesta semana, Kuntz disse ao jornal Valor Econômico que se o militar for chamado novamente a depor, ele está disposto a discutir uma delação premiada. Câmara chegou a ser interrogado em 22 de fevereiro pela PF, mas ficou em silêncio sob argumento de que seu advogado estava acompanhando Arnaud. Após o ocorrido, o advogado pediu ao STF que Câmara fosse ouvido novamente, mas os investigadores não veem necessidade de um novo depoimento. É curioso, né? O advogado fala que o cara tem intenção de delatar. Aí, ao invés de ele protocolar isso na PF, no Ministério Público, no processo, o cara dá uma entrevista para o jornal Valor Econômico. É a justiça do digital influencer, né? E isso aí vai permeando os interesses desse caso também, porque aí cada lado vai falando e vai vazando o que interessa para tentar empurrar ou puxar a narrativa da opinião pública. Olha, uma matéria bem impactante produzida pela Agência Pública de Jornalismo. O Instituto Butantan produziu veneno para a ditadura chilena assassinar opositores. A matéria assinada pelo Sérgio Barbo, da Agência Pública e republicada no iclnoticias.com.br. Por meio de análises forenses, um dente pode recontar a história. Em fevereiro de 2023, laboratórios do Canadá, Dinamarca e Chile anunciaram que vestígios da toxina botulínica foram encontrados num molar do poeta Pablo Neruda, reforçando a antiga tese de que o escritor, senador e diplomata chileno pode ter sido assassinado pela ditadura Pinochet. E aí, no final de fevereiro, a justiça chilena determinou que a morte seja novamente investigada esse ano agora, né? Mas o que ainda não entrou no radar dos investigadores é que o episódio pode guardar relação com um evento que conecta um dos centros científicos mais importantes do Brasil, o Instituto Butantan, e a ditadura Pinochet. Trata-se de um polêmico caso de prisioneiros chilenos contrários ao regime que foram envenenados por toxinas botulínicas oriundas do Brasil em 1981. A toxina é um dos venenos mais potentes do mundo e aqui então a agência pública conta a história da relação dessa toxina produzida no Brasil na época, sob comando ainda da ditadura militar brasileira. A gente está falando de 1981, aliás, ano que o papai nasceu, né? E o Instituto Butantan lá no iclnoticias.com.br. Justiça livra ex-presidente da Vale, né, antiga Vale do Rio Doce, de ação por rompimento na barragem de Brumadinho. O ex-presidente da Vale, o Fábio Schwartzman, conseguiu o que queria, um habeas corpus na Justiça Federal para não ser responsabilizado pelo rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão, mas por enquanto Schwartzman está livre do processo criminal por homicídio qualificado e crimes ambientais. A decisão foi unânime entre os desembargadores da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o TRF6. Eles acreditam que o MPF não apresentou indícios suficientes de que o ex-presidente tinha conhecimento de que a barragem poderia romper. Não houve, para os magistrados, indícios mínimos de conduta criminosa envolvendo o ex-presidente da mineradora. A ação ainda pode condenar outros 15 réus se os juízes não excluírem mais ninguém do processo. Em janeiro, o delegado da Polícia Federal, Cristiano Campidelli, disse à Agência Brasil que existem provas de que o ex-presidente da Vale sabia dos riscos de rompimento e nada fez. Ele esteve presente, garante o delegado, em uma reunião onde se debateu a fragilidade da estrutura da barragem do Córrego do Feijão. Conseguimos demonstrar na investigação que ele sabia que aquela barragem estava em risco.
temos uma prova que demonstra que houve uma apresentação para ele, o presidente, e para os diretores. Ele estava presente na apresentação, mostrando que aquela estrutura estava em risco, disse o delegado nessa entrevista à Agência Brasil. Longe da Vale agora do processo criminal que o ameaçava, Schwartzman segue como conselheiro de administração da Vibra, a ex-BR distribuidora, função que ocupa há 2 anos. Portanto, por enquanto está livre da justiça, tem esse depoimento contundente do delegado, vamos ver se isso aqui abre diretamente a matéria, ou se vai lá para a Agência Brasil, nosso link aqui lá no iclnoticias.com.br, olha aqui, ó. Ex-presidente da Vale sabia dos riscos e nada fez. Isso aqui é uma frase do delegado da investigação, publicado agora em janeiro, lá pela Agência Brasil, pelo repórter Léo Rodrigues. Contrariando a defesa de Fábio Schwartzman no habeas corpus em que busca o trancamento da ação penal, que conseguiu agora, o delegado da Polícia Federal, Cristiano Campidelli, afirma que há provas de que o então presidente da Vale sabia dos riscos de rompimento da barragem e nada fez. Segundo ele, é possível afirmar com segurança que o então presidente da Vale estava presente em um painel onde houve uma discussão sobre a estrutura que colapsou. Então, não é qualquer um falando, né, gente? O cara conseguiu se livrar, inclusive, contra o depoimento do próprio delegado. O MPF deve recorrer dessa situação com certeza. Bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em festa será julgado no dia 4 de abril. Isso aqui é aquele caso que aconteceu em Foz do Iguaçu. Morto a tiros por Jorge Guaranho durante sua festa de aniversário, Marcelo Arruda deixou esposa e 4 filhos. No dia 4 de abril, em Foz do Iguaçu, será julgado o bolsonarista Jorge Guaranho, ex-policial penal que assassinou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda durante sua festa de aniversário, no dia 9 de julho de 2022, portanto no contexto da eleição de 22, por motivação política. Lembram isso aqui, esse caso, né? Ele comemorava, então, na época que o aniversário dele, com motivos alusivos ao PT, ao presidente Lula, e esse cara passou pela festa, não gostou, voltou e atirou contra os participantes da festa, não só contra o aniversariante, e acabou matando o aniversariante a sangue frio no dia do seu aniversário. Então agora em 4 de abril começa esse julgamento. Defesa de tenente-coronel do Exército pede novo depoimento na PF. A defesa do tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior afirmou nesta quarta-feira que o militar está disposto a responder às perguntas da Polícia Federal em uma nova oitiva. De acordo com a CNN Brasil, o advogado Lissandro Sampaio informou que entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o militar tenha nova data para depor na PF. Na primeira oitiva, o tenente-coronel ficou em silêncio. Ronald é alvo da Operação Tempus Veritatis. Mesmo com o conhecimento parcial das acusações e do inquérito, nós temos certeza pela nossa convicção de que vamos ter conhecimento da delação do Mauro Cid antes da denúncia. Ele falar, mesmo não tendo respaldo técnico, seria importante para dar uma resposta de que ele não era elaborador de nenhuma minuta golpista e que nunca houve esse fato, afirma a defesa. O tenente-coronel é apontado pelas investigações da PF como uma das pessoas próximas ao Mauro Cid. As investigações mostrariam também que Araújo teria participado de discussões sobre itens da minuta golpista. Segundo seu advogado, o militar conhecia Mauro Cid desde que cursaram juntos a escola militar e tinham relações de amizade, mas de maneira alguma ele participou de qualquer forma para alguma ação ou alguma ideia para atentar contra o Estado Democrático de Direito, diz aqui a defesa do militar. Muito bem, essa, só para deixar claro, gente, aqui a gente vai lendo as notícias rapidamente, né? Essa foto aqui é do Marcelo Câmara, tá? Não é do Ronald. O Ronald é um outro cara. Essa foto aqui tá no contexto da matéria, mas não é o Ronald, só para deixar claro, porque às vezes o advogado tá assistindo o programa do cara e fala, opa, peraí, esse aqui não é meu cliente, então tá, doutor. Isso aqui tá no contexto da matéria aqui na íntegra, beleza? Lira manobra indicados em comissões para manter controle do orçamento. Em seu último ano como presidente da Câmara, Arthur Lira terá influência e maior controle do orçamento público após o PP, o seu partido,
ter a prerrogativa para indicar presidente da Comissão Mista do Orçamento. O colegiado é um dos mais importantes da casa, porque é responsável por definir a divisão de recursos federais para ministérios e emendas. A bancada do PP de Lira escolheu o deputado Júlio Arcoverde para a presidência da comissão. O parlamentar é considerado aliado e, segundo fontes ouvidas pelo UOL, Lira terá mais facilidade em controlar sessões de comissão e orçamento, portanto, segue metendo a mão no dinheiro o Arthur Lira com sua fome insaciável. Em reação ao STF, a CCJ aprova a PEC das drogas e texto avança no Senado. Daqui a pouquinho eu vou estar no SL Notícias, primeira edição, comentando essa PEC das drogas. Agora, a gente vai ler a notícia aqui da revista Fórum e vamos dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem o que é que está acontecendo e como isso se relaciona ao inquérito da tentativa de golpe de Estado, tá bom? Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, que é a chamada PEC das drogas, que segue para votação em plenário ainda sem data. A aprovação da PEC é vista como uma reação ao STF, que colocou a descriminalização da maconha de volta à pauta. O texto foi votado na quarta-feira e teve placar de 5-3 em favor da descriminalização. A PEC das drogas, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de entorpecente e insere no artigo 5º da Constituição Federal o seguinte trecho: a lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade de entorpecentes ou drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto aplicáveis a este último, penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Vamos traduzir para o português. Os caras querem mudar a Constituição brasileira e simplesmente endurecer ainda mais a questão das drogas, principalmente na distinção entre traficante e usuário. O STF, nesse momento, está tentando deixar mais clara uma lei que já existe, que em tese faz uma distinção entre traficante e usuário, mas quem faz essa distinção são os policiais e o delegado na hora do BO. É assim que é no Brasil hoje. O STF está minimamente tentando organizar isso, colocando pelo menos uma quantidade mínima ou máxima para que a pessoa possa estar portando que ajude a identificá-la como traficante ou usuário. Agora o senhor Rodrigo Pacheco, lá no Senado, e não é ele sozinho, estão tentando forçar uma mudança na Constituição para que a questão da quantidade seja irrelevante. Ah, mas Leandro aqui diz que tem que observar a distinção entre o traficante e o usuário, né, nessa emenda. Sim, mas isso aqui, se você não colocar os parâmetros para você fazer a definição entre traficante e usuário, você segue ficando na mão da polícia, que vai pegar um moleque preto numa favela e vai autuar como tráfico. Porque é assim que é feito hoje. Enquanto o bacana lá em Ipanema, fumando umzinho no pôr do sol, olhando para o Morro dos Dois Irmãos, não vai ser autuado como traficante nunca. Porque é assim que é feito no Brasil hoje, estatisticamente. Isso aqui não é o que eu acho. Estatisticamente, as pessoas que vão presas, acusadas de tráfico de drogas, têm esse perfil que eu acabei de falar para vocês. Jovens, negros, com baixa escolaridade, moradores de periferia, pobres. Esse é o perfil da pessoa presa no Brasil hoje. Homens. Tá? Ou seja, tá caminhando para trás uns 40 quilômetros mais ou menos, Rodrigo Pacheco. Por que é que está sendo feito isso, gente? Agora vamos lá, vamos dar a real desse negócio aqui. Isso aqui não é uma reação. Para quem quiser entender mais o que pode mudar com a PEC das drogas, está lá na Folha, tem uma matéria na capa hoje, tá? Entenda o que pode mudar caso a PEC antidrogas seja aprovada pelo Congresso. Isso aqui não é uma reação ao STF em relação ao julgamento em curso no STF, que busca definir pelo menos a quantidade que a pessoa pode portar no Brasil de maconha, porque não é de drogas que se fala no STF. O STF está legislando, legislando não, o STF está deixando claro uma legislação que foi mal feita. Essa legislação ela foi mal feita, foi mal redigida pelo Congresso na época. O STF está tentando esclarecer essa
redação em relação à maconha apenas. Então já está errado falar em PEC das drogas. Maconha apenas. Mas isso aqui não é uma reação contra o que o STF está propondo, a discussão que o STF está propondo. Isso aqui é a forçação de barra que a gente vai ver daqui para frente para anistiar os golpistas. Ah, mas como assim? PEC das drogas, golpistas? Calma lá, vamos aos poucos. Corta para janeiro de 2024, começo do ano agora. Lembram dos dois discursos que foram feitos no começo do ano legislativo? O discurso do Lira e o discurso do Pacheco? Vocês lembram? Lembram do discurso do Lira, que a gente comentou muito aqui? Um discurso super agressivo, falando que a Câmara não ia aceitar calada não sei o quê, que ia pra cima, que ia dar porrada, que ia dar rasteira e voadeira nos peitos, não sei o quê. Lembram? Esse é o discurso do Lira. Lembram do discurso do Pacheco? Um discurso muito mais sereno, muito mais tranquilo, né? O discurso do Pacheco. Só que vocês vão lembrar bem também, quem acompanha o programa aqui, que eu falei na época que achava o discurso do Pacheco pior que o do Lira. Vocês lembram disso? Por quê? Porque o discurso do Lira, enquanto era um discurso genérico, de bater no peito e dizer que é machão, e que dá porrada mesmo, que não sei o quê, e que já era meio que de se esperar, e que já era a maneira que o Lira vinha fazendo o jogo político com o governo, o do Pacheco ele foi muito mais objetivo. O discurso do Pacheco tinha propostas claras. O Pacheco falou, inclusive, em propostas em relação à mudança do STF. Mandato de ministro. O Lira não foi no detalhe. O Pacheco foi no detalhe. O que é que está se armando aí, gente, em Brasília? Tá? A partir do Congresso, Câmara e Senado, eles estão se movimentando para colocar o que a gente pode chamar tranquilamente agora, que eu acho que chegou o momento de usar essa expressão. A gente vai rever no Brasil agora o uso das pautas bomba. Isso aqui é pauta bomba. Isso aqui é pauta bomba. O Senado não tinha interesse nenhum em debater esse negócio aqui. Já existe uma legislação no Brasil. Ela é mal feita. Depois que essa legislação foi aprovada no Brasil, no contexto do governo Dilma, o número de pessoas presas no Brasil por conta de tráfico aumentou exponencialmente. Nós temos hoje uma das maiores populações carcerárias do mundo. Essas pessoas caem na cadeia e viram soldados do crime organizado. O crime organizado deu graças a Deus que existe essa legislação. O PCC ama essa legislação. O PCC apoia esse texto do Pacheco aqui, viu, Pacheco? Só te falar uma coisa aqui, talvez você não saiba, esse texto aqui que os senhores querem colocar na Constituição Brasileira, sabe quem adora quando lê isso aqui? O Marcola ama esse texto aqui. Como assim, Leandro? Claro, isso aqui, sabe como é que é o nome disso aqui? Em termos de economia? Na economia, no capitalismo, sabe como é que é o nome disso aqui? Reserva de mercado, viu, Pacheco? Sabe o que o senhor vai fazer com essa PEC sua aqui? Reserva de mercado para o PCC. É isso aqui que acontece. Por quê? Quem é que controla hoje o tráfico de drogas na América Latina? Principalmente o transporte, a logística de cocaína e maconha para a Europa e para os Estados Unidos. PCC e Comando Vermelho são os dois principais. Quando você restringe cada vez mais em uma legislação chamada antidrogas, você faz reserva de mercado, porque o PCC já está no mercado, viu, Pacheco? Não vai abalar 1 centímetro a vida do PCC essa legislação nova aqui. Pelo contrário, os senhores vão restringir cada vez mais o mercado, que fica na mão deles, e vão colocar cada vez mais gente na cadeia, que é o que eles querem. Para o PCC, para o Comando Vermelho, é excelente que os senhores criem a indústria da cadeia. É ótimo, é incrível, é maravilhoso. Porque o Estado deposita as pessoas lá e quem cuida delas efetivamente, e gostemos ou não é isso que acontece, são as facções criminosas. E essas pessoas saem da cadeia depois e vão trabalhar para quem, Pacheco? Para a igreja? Vão trabalhar onde? No McDonald's? Não, muitas delas com dívida com o PCC, inclusive ameaçadas de morte, coagidas, porque ganharam lá na cadeia colchão, um cigarro, ajuda com visita, família passando necessidade lá fora, quem estende a mão
muitas vezes é o crime organizado, ajuda a cuidar da família. Não estou contando nenhuma novidade aqui, tá, gente? Nenhuma, zero. Então o seu Pacheco, o Marcola, o dia que ele puder ler essa sua proposta aqui, ô Pacheco, ele vai adorar. Vai achar incrível, vai achar ótima. Só que isso aqui, num contexto maior, gente, é pauta-bomba. Isso aqui é pauta-bomba. Isso aqui está sendo usado para pressionar o STF, está sendo usado para criar clima no governo também, para começar a tentar empurrar a anistia. O processo do 8 de janeiro está se afunilando. Agora, não sei se vocês notaram, os militares, todos que estão falando por aí, e os políticos também, tá todo mundo um empurrando para o outro, né? O Mauro Cid fala que quem fez a minuta golpista foi o Felipe Martins. O militar fulano fala que foi convidado para dar um golpe de Estado, mas não aceitou, mas a ordem era do Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa. O outro fulano lá vai dar o depoimento, mas fala que o negócio estava sendo feito porque era o comandante do exército. Vocês notaram isso? Tá o jogo de empurra agora. Vai um apontar para o outro. Isso, para além de tudo, vai causar uma confusão no inquérito, porque causa confusão. Você não tem ali as pessoas todas rumando para o mesmo lado. O Mauro Cid, que inicialmente estava incriminando o Bolsonaro, na semana passada já veio o advogado dizer que o Mauro Cid fala que o Bolsonaro nunca falou em golpe de Estado. Então, o inquérito em si, ele vai correndo um risco de confusão, pelo menos no discurso público. A gente tem que ver o inquérito depois, que é o que todo mundo quer ver, o inquérito. Os depoimentos, as provas, as diligências, o inquérito. Isso a gente não viu ainda, até porque o inquérito não está fechado. E agora, na Câmara, escrevam o que eu estou falando aqui. A gente vai começar uma fase de pauta-bomba. Lembram das pautas-bomba do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, quando estava fazendo pressão no governo Dilma, tinha várias pautas de interesse do país para serem votadas, sei lá, um financiamento na educação, um negócio para colocar água encanada não sei aonde, o projeto para financiar a saúde do Brasil. O Eduardo Cunha pegava esses projetos importantes, que eram importantes para o governo andar, inclusive, e que alteravam a popularidade do governo, pegavam esses projetos, deixavam esses projetos de lado e ficava enfiando outros projetos ali no meio para trancar a pauta e para criar caos público. Vamos debater tal coisa, vamos debater tal coisa. Vem cá, se o Pacheco realmente é um cara que está aí pela pacificação do Brasil, como ele já falou várias vezes, não é, presidente? O senhor não é um cara que está aí pela pacificação do Brasil? O senhor vai querer convencer quem que o senhor quer pacificar o Brasil, colocando essa pauta hoje para as pessoas debaterem essa pauta, que é uma pauta super, para usar a palavra da moda, polarizada. Sendo que o julgamento do STF sequer terminou. Foi pedido vista no julgamento do STF. Duvido que volte a ser votado esse ano. Duvido. Duvido. A perspectiva de que o STF volte a debater esse ano drogas e aborto é beirando a zero, tá, gente? Beirando a zero. Então o Pacheco é o cara que quer pacificar o país e está colocando esse assunto na roda para ser espalhado pelo Zap, isso e aquilo, porque isso aqui vai forçar alguém do STF responder, vai forçar algum ministério a responder, e aí vai ficar aquela coisa, é tudo a favor de bandido, é tudo a favor das drogas. Escrevam. Está só começando, tá? E o objetivo final disso aqui é um só, anistia. Anistia. Emparedar o STF, forçar a corte a, quando receber a denúncia desses militares todos e do Bolsonaro, e de políticos, e de empresários. Vamos lembrar das pessoas que foram citadas aí, né? Luciano Hang, Meyer Nigri, gente com poder e grana. A gente não tá falando só do generalzinho ali, do tenente-coronel. Isso aqui envolve muito mais gente, né? Fica o Mauro Cid, o Bolsonaro na Berlinda e o Braga Neto, a gente acha que é só com eles. Não, gente, quem é que financiou esse negócio? Quem é que estava por trás disso? Quais eram os interesses que estavam rondando essa ideia de golpe de Estado? Isso tudo é movido pela pauta econômica, como foi em 64. Vocês acham que derrubaram o Jango por quê? Porque tinham medo que alguém fantasiado de Che Guevara ia criar uma guerrilha no Brasil? Os caras não queriam a reforma agrária, né, gente? Ué,
não queriam um salário melhor, não queriam redistribuição de renda. É a pauta econômica que joga a gasolina no fogo do golpe de 64. Vocês acham que foi diferente naquilo que culminou no 8 de janeiro? Quem é que estava pagando a brincadeira? Com quais interesses? Por que estava fazendo aquilo? Tem gente que não está aparecendo ainda nessa história aqui. E agora a Câmara e o Senado vão se prestar a esse papel. A Caroline Detoni, que assumiu lá a CCJ, que é a principal comissão da Câmara, no primeiro dia que assumiu falou: assim que eu tiver uma brecha, eu vou votar aqui projeto de anistia para o Bolsonaro e para todos os presos do 8 de janeiro. Já falou claramente. Não é velado, não é escondido. O Pacheco, claro, não vai falar exatamente isso, né? Vai ir pelas beiradas, mas é o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Fiquemos de olho, né? O presidente da Petrobras disse que a orientação para reter dividendos da Petrobras veio do governo. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou na quarta-feira, portanto ontem, né, que a orientação para reter os dividendos extraordinários da companhia veio diretamente do governo Lula. Ele disse ainda não considerar o episódio como uma intervenção na Petrobras, mas o exercício soberano dos representantes do controle da empresa, no caso o Estado brasileiro. É muito engraçado essa tese da imprensa, né? O governo está interferindo na Petrobras. Vem cá, quem é que é o maior sócio da Petrobras? É o Merval Pereira? Eu não sei, o Merval deve ter muita ação da Petrobras, que ele está muito brabo que não tem dividendo, vocês notaram? O Merval tá puto, não tem dividendo. O Merval deve ter, sei lá, 20% da Petrobras, né? Só pode ser. Quem é o maior acionista da Petrobras? O governo federal. Como que alguém consegue falar em intervenção? O governo é dono da empresa, caçarola. O governo federal é dono, o governo federal é controlador. O governo federal é quem toma as decisões na Petrobras. É curioso o seguinte, procurem, o programa está acabando, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Procurem na imprensa de todos os colunistas que estão falando hoje em intervenção na Petrobras. Procurem nos últimos anos se essas mesmas pessoas usaram a palavra intervenção quando o Paulo Guedes decidiu vender a Petrobras, vender subsidiárias da Petrobras, distribuir mais dividendos, porque isso foi uma decisão do governo também, meus caros e minhas caras. Assim como o governo de hoje decide distribuir menos dividendos, o governo Bolsonaro decidiu distribuir mais dividendos. As senhoras e os senhores usaram a palavra intervenção quando o governo Bolsonaro decidiu fazer isso? É uma curiosidade que eu tenho. Intervenção é só agora. Quando o Paulo Guedes decidiu distribuir mais dividendos do que qualquer empresa do mundo, a Petrobras foi a segunda empresa no mundo que distribuiu mais dividendos no mundo. No mundo. Mais que Tesla, Google, Facebook, no mundo. Vocês estão entendendo isso? Dinheiro do caixa da empresa que foi direto para a mão de banco e investidor gigantesco, gringo, de fora do Brasil. Alguém falou em intervencionismo nessa época? As famosas colunistas de economia aí. Procurem, eu duvido que tenham usado essa palavra. Alguém falou que o governo estava interferindo na Petrobras quando decidiu vender refinaria? Não falou, né? Por quê? Porque o governo federal é quem manda na Petrobras. Tem o conselho, bota a votar e tal, mas o governo federal é o controlador, é o maior acionista. Então, se agora decide fazer outras coisas, é porque pode. Foi eleito para isso. Quando o brasileiro vai lá na urna e votou o 13 desse ano, ele votou também nas pessoas que iam comandar a Petrobras. Intervencionismo. É um negócio inacreditável, né? A Petrobras deixou a lista de maiores pagadores de dividendos do mundo, graças a Deus. Sensacional. Isso aqui não é uma má notícia, isso aqui é uma ótima notícia. Querem ver como é que estava o negócio até o ano passado? A Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, gente. Para constar, a Petrobras não foi a segunda empresa que mais faturou no mundo em 2022. Não foi, estava longe disso, aliás, muito longe.
Querem ver o que diz essa matéria da Folha aqui de janeiro desse ano? Olha só. Querem ver como a Petrobras era considerada no mercado de ações? Vejam se isso aqui é bom para a Petrobras e para o Brasil ou não. Eu vou ler o trecho da matéria para encerrar o programa de hoje, tá bom? Nos últimos anos Paulo Guedes, com o maior pagamento de dividendos, a estatal brasileira passou a ser considerada uma vaca leiteira, como são denominadas empresas que remuneram bem os acionistas, fruto de uma política de redução de investimentos, venda de ativos e foco no pré-sal estabelecido no início do governo Bolsonaro. Foco no pré-sal, na verdade, só ficar sugando o que já está pronto no pré-sal. Isso aqui, como é que era o nome disso aqui? Vamos procurar aí, galera, podem me mandar depois amanhã no chat, se os colunistas de economia do Brasil chamaram isso aqui de intervencionismo. Eu faço um desafio, duvido. Tá lançado o desafio. Tá bom? Muito bem, daqui a pouquinho estarei no ICL Notícias primeira edição. E o programa de hoje está acabando. Muito obrigado às quase 18 mil pessoas ou aparelhos conectados que mantêm a nossa audiência. Agora a gente ficou nos 18 mil, né, o Vitão? Muito bem, que coisa boa. Nós estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo. Este foi o Desperta ICL, hoje 14 de março de 2024. Valeu. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.